Voltamos a conversar sobre dores crônicas. Os entrevistados são os médicos anestesistas Fabrício de Assis e Charles Oliveira. Doutor Fabrício, a gente estava falando da maquete que o senhor trouxe aqui para a gente. Vamos mostrar então algumas das situações que devem ser muito comuns e que acabam provocando muita dor em muita gente, infelizmente. O que o senhor tem aí? Na verdade, eu trouxe a coluna, né? Aqui, primeiro ela tem uma representação esquemática aqui de uma hérniazinha de disco, que é esse vermelhinho aqui. A hérnia de disco nada mais é do que... Vamos virar só um pouquinho aqui, pronto, mostrou bem. Aqui, olha lá. Aqui na verdade, esse pontinho vermelho, né? Então o disco é essa estrutura aqui que fica entre duas vértebras na coluna. Nós temos o disco desde a região cervical até aqui a região lombar. Entre duas vértebras nós vamos ter um disco. E o disco, ele é uma estrutura que a função principal é amortecer a pressão que a coluna sofre. Ah, entendi. E quando ele está por estresse, essa pressão está muito grande, ele pode sair do lugar dele, e isso é a hérnia de disco. E muitas vezes ele pode comprimir os nervinhos, e no caso da lombar é o nervo ciático, e é muito comum o paciente procurar com uma dor ciática causada pela hérnia de disco. Certo, esse pontinho vermelho então seria então, esse pontinho vermelho seria a hérnia, e aqui a gente vê uma relação muito grande com esse nervinho que sai aqui da coluna, que é o nervo ciático nesse caso. Então o paciente, quando esse disco comprime o nervinho, o paciente então vai sentir dor, né? E o que você faz aqui, o que é possível fazer bem nesse ponto aí para interferir nessa dor e aliviar o paciente? Na verdade, hoje existem uma enormidade de tecnologias que permitem que a gente tenha um tratamento muito adequado desse tipo de dor. A primeira coisa importante que eu acho para falar é que a dor da hérnia de disco, na verdade, muita gente nos procura trazendo uma ressonância, eu tenho uma hérnia de disco e estou com uma dor aqui. E a ressonância, se a gente fizer uma ressonância na população geral, uma porcentagem muito grande vai ter hérnia de disco. Então não é porque a paciente tem uma hérnia na ressonância que ele vai ter dor causada por aquela hérnia, é muito diferente. Então primeiro você precisa avaliar bem o paciente se realmente a dor vier da hérnia. Então hoje nós temos procedimentos, por exemplo, percutâneos, que a gente chama de cirurgias minimamente invasivas, onde a gente coloca uma agulha dentro do disco, como essa daqui que eu estou mostrando. A gente pode pôr a agulha aqui dentro e a gente... como se a gente vaporizasse o disco. Então a gente acaba tratando a hérnia de disco de uma maneira percutânea. A gente põe a agulhinha lá e tira um pedaço do disco e melhora a compressão. O paciente faz isso em regime ambulatorial. É um tratamento em 30 minutos, 1 hora, passou 2 horas, ele vai embora para casa. E é como se tirasse mesmo uma parte do disco. Essa parte vai desaparecer. Na verdade, a técnica que a gente usa hoje, a gente faz uma vaporização do disco. Então, chama coblação. É uma técnica que usa radiofrequência, né? Que é uma corrente elétrica. E essa corrente vai vaporizar um pouco por dentro do disco. Então, vai diminuir um pouco aquela pressão, permitindo, então, que reduza aquele conteúdo que está comprimindo o nervinho. Doutor Charles, uma dor que eu tenho de repente na perna ou mesmo outra parte do corpo, no braço até, pode vir de uma hérnia de disco ou de algum problema na coluna? Com certeza sim. Isso tem que ser investigado com exame físico bem feito, com uma história bem apreciada e com exames complementares de imagens, como uma ressonância, uma tomografia. E aí sim a gente pode concluir se essa dor está vindo de uma hérnia de disco ou se não é somente uma dor muscular, que é muito comum, que nós chamamos de dores miofasciais. Agora, quando é ali mesmo na coluna, a origem é por causa da ramificação toda de nervos que passa por ali, como o doutor explicou, acaba espremendo mesmo, o termo seria esse, espremendo um nervo. Aí eu vou sentir a dor em outra parte do corpo. Sim, uma compressão da raiz vai dar uma dor referida, por exemplo, lá no pé. Então isso, a causa não é no pé, é lá na coluna. Ok, então vamos dizer que a gente já passa por um procedimento desse que o Dr. Fabrício demonstrou aí e elimina a hérnia do disco. O que precisa mudar para ela não aparecer de novo? Bom, o mais importante da pessoa que está sem dor é fazer uma boa reabilitação física, preparar-se fisicamente, assim como a Célia, a paciente, disse, uma readequação de posturas viciosas que antes fazia, não se deve fazer mais. Um conjunto de situações. Se o paciente é obeso, melhorar a nutrição, diminuir o peso, as questões
emocionais, uma abordagem psicológica, diminuir a carga de estresse. É uma somatória de situações que vão fazer, cada uma somando um pouquinho, melhorar a qualidade de vida por inteiro. A cadeira preferida que eu tenho lá em casa pode ser a origem do meu problema, doutor? Eu acho que o sofá é o grande inimigo do paciente. O meu grande amigo é o sofá, porque É mesmo? esses pacientes que ficam, as pessoas aos domingos, o dia inteiro no sofá e tal, essas pessoas que são mais sedentárias, isso pode trazer problemas grandes, porque você vai atrofiando a musculatura da coluna e vai adotando posições que a musculatura vai se tornando estressada também. A gente fica horas ali no formato do sofá, né? A cabeça meio torta, o pezinho para cima do outro lado. Isso para o médico de coluna é uma maravilha. É, vai ser o prato cheio depois para precisar do médico, né? Mas essa questão que ele estava tocando também de várias disciplinas envolvidas, quer dizer, o excesso de peso, a minha cabeça, como é que eu estou, na questão do amor próprio, tudo isso tem a ver? Eu acho que isso é fundamental. Então, isso a gente chama que é a abordagem biopsicossocial da dor, Marcos. Então, esse é um modelo criado nos Estados Unidos por John Losser, né, que não é só realmente o problema físico que está causando a dor. Então, é uma interação entre o problema físico, a parte emocional, a vida do paciente. Né? Então, tudo isso vai influir para que a pessoa tenha dor ou não. Né? E é fundamental que você aborde também dessa maneira. Então, para avaliar, o psicólogo também é importante avaliar o paciente antes de fazer um procedimento grande, por exemplo, né? Para saber o que é melhor para aquele paciente realmente. Bom, agora vamos até as ruas para ouvir as pessoas. Eles falam sobre 2 motivos que acham muito comum para as dores. Mas será que eles têm mesmo razão? Quando eu estou muito estressada, eu sinto bastante dor de cabeça e o problema de coluna. Tenho dor de cabeça. De quanto em quanto tempo? Ai, normalmente acho que assim todo dia. Todo dia? Sinusite que eu tô, né? E pouco de preocupação. Eu tenho artrose no joelho, é uma dor crônica. E te incomoda muito no dia a dia? Não, porque é uma coisa ainda no começo, que eu vou fazer um tratamento. É uma dor da idade, né? Com o tempo, todos nós teremos essa dorzinha crônica. Eu vi o Dr. Charles concordando aí com a Regina quando ela falou que essa dor é uma dor que com o tempo a gente vai acabar tendo mesmo. É meio fatalista desse jeito mesmo? Tem gente que escapa da artrose? Cada um responde de uma forma, mas a pessoa que, por exemplo, um jogador de futebol, ele tem um esporte de impacto e ele tem uma boa musculatura que suporta tudo aquilo. Quando ele encerra a carreira, a musculatura já não tem aquela tonicidade, ele vai ter uma artrose de joelho, dores de joelho. E concordo com a Célia que com a idade os problemas vão chegando. Quer dizer que a idade é um fator mesmo para a artrose. Agora, a Cleonice e a Maura falaram do estresse, doutor. Elas têm razão nesse aspecto? Tem muita razão. Como eu disse, esse modelo biopsicossocial, né? A gente tem na clínica de dor uma abordagem multidisciplinar. Então, o psicólogo é fundamental para avaliar o paciente também, até para saber se ele é candidato a fazer um procedimento mais invasivo ou não. Se esse paciente tiver com uma depressão muito severa ou um estresse muito alto, ele tem que primeiro ser tratado dessa parte para depois fazer algum procedimento. É o que a gente costuma ouvir falar também de somatizar o problema, quer dizer, de transformar uma preocupação numa úlcera ou uma preocupação numa dor nas costas. É mais ou menos isso que acontece, doutor Fabrício? Eu acho que com certeza. A cabeça, ela é fundamental, né? A gente, quando está com a cabeça boa, acho que é difícil você ter qualquer tipo de doença assim. E será que é por isso, doutor Charles, que às vezes as pessoas acham que a dor é inventada? Quer dizer, a origem dela vai estar ali num problema psicológico ou mesmo um problema social que a pessoa está vivendo naquele momento. Pode ser falta de dinheiro, a perda de um ente querido na família, e aí surge uma dor misteriosa assim do lado. Será que é até por isso que muitas vezes as pessoas desconfiam da importância daquele sintoma, daquilo que está aparecendo? Tudo que não é palpável, tudo que não é visto, Marcos, a gente leva a crenças e de desacreditar nas queixas daquela pessoa. Mas o que você falou muito bem, as somatizações no dia de hoje é uma coisa impressionante como ela está presente no nosso dia a dia. Então, muitas das questões que a gente aborda é mais a questão psíquica da pessoa
um aconselhamento, uma orientação, do que medicações. Né? Certo, vamos fazer mais um intervalo e nós já voltamos.